Olá pessoal, esse é o canal Química em Foco, Biscoitinho do Binho, e o nosso assunto de hoje é videoaula de ácidos, parte 1. Fala pessoal, bem-vindo ao canal Química em Foco, Biscoitinho do Binho, e essa é mais uma videoaula onde nós vamos falar sobre funções inorgânicas, começando pelos ácidos. Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. Se você é velho no canal, muito obrigado pela audiência de sempre. E é claro, se você puder contribuir com qualquer valor para que eu possa continuar produzindo cada vez mais e mais vídeos como esse, será muito bem-vindo. Vamos lá? Vamos aprender? Nós vamos começar a falar sobre os ácidos. Lembrando que nós vamos falar inicialmente dos ácidos de arrênios. Nós temos 3 conceitos de ácidos: conceito de Bronsted-Lowry, conceito de arrênios e conceito de Lewis. Nós vamos começar a falar sobre o conceito mais simples, que é o conceito de arrênios. Então vamos a ele. O conceito de arrênios diz que ácidos são compostos que em solução aquosa, isso é muito importante, em solução aquosa, tudo bem? Tem que estar em solução aquosa, liberam como íon positivo o íon H+. A gente vai escrever primeiramente essa equação de ionização, ou seja, como é que um ácido libera H+, mas de forma simplificada, tudo bem? Como assim, Bim? Mais tarde você entende. Vamos lá. Então, por que o ácido libera H+? Então, por exemplo, eu tenho esse composto aqui que é o HCl. A eletronegatividade, que é a tendência que o átomo tem de atrair elétrons para si em uma ligação química, do cloro é 3. E a eletronegatividade do hidrogênio é 2,1. Logo, você precisa memorizar isso? Não, está na tabela periódica. Mas eu lhe digo, quem é mais eletronegativo? Não é o cloro. Se o cloro é o elemento mais eletronegativo, ele tende então a puxar os elétrons para ele. Então, quando a água vem e quebra essa ligação, ela vai quebrar de maneira desigual. Como assim, Binho? Como o cloro é mais eletronegativo e ele vai puxar esse elétron para ele, na hora que a água vai quebrar a ligação química, ela acaba quebrando, favorecendo o elemento químico mais eletronegativo, que no caso é o cloro. Logo, esse elétron que era do hidrogênio passa a ser do cloro. E aí, o que acontece? O hidrogênio que perde o elétron fica H+, tudo bem? E o cloro que recebe o elétron vai ficar Cl-. Então, uma vez que houve a liberação deste íon, que é o íon H+, está configurado, então, um ácido de arrênios. Toda a substância aqui em solução aquosa libera como íon positivo o íon H+. Vamos lá. Então, como é que a gente vai proceder? A gente vai proceder sempre da seguinte maneira, para não ter que ficar montando a estrutura do ácido, não é preciso. Então, por exemplo, eu vou subir aqui e vou colocar aqui, ó, HCl. Então, o HCl, como é que a gente vai escrever? A gente vai escrever como, ó, H+, não é isso? Quantos Hs ele tem, né? Um só. Como ele só tem um H, a quantidade de H eu vou colocar como H+, tudo bem? Então, o que eu vou fazer, ó? Vai ficar H+, tudo bem? Mais Cl-. H+, mais Cl-. Muito bem, a equação completa ela é feita da seguinte forma. Bom, H+ livre sozinho, ele vai combinar com a água e formar o que a gente vai chamar de H3O+. Tudo bem? Aqui, ó, H+ mais H2O. Olha para o tio, ó. Aqui, ó, isso aqui é H2O com H+, aqui você vai ficar com 3H, vai ficar H3O, concorda? Como a água não tem carga, que é 0, e o H+ tem carga mais 1, essa soma dá mais 1, então H3O+, tudo bem? Então, por que isso, Binho? Porque não é a água que quebra essa ligação, HCl, não é? Então, como a água quebra essa ligação, solta o H+ e o Cl-, ela vai e capta esse H+ que você soltou, certo? Formando H3O+. Então, a equação simplificada em muitos vestibulares só basta, que é aqui que está escrito aqui de verdinho. A gente vai colocar agora a equação completa, que vai ficar o quê? Vai ficar HCl mais H2O, dando o quê? Esse H está combinando com a água, forma H3O+, mais o Cl- que está ali. Tudo bem? Então aqui a gente tem a equação simplificada e aqui a gente tem a equação completa. Tudo bem? Vamos fazer então aqui, ó, como é que fica, por exemplo, com a letra B. A letra B vai ficar o quê? Quantos Hs etil tem aqui? Somente um. Então vai ficar H+, não é isso? Deixa eu botar de verdinho. Vai ficar
H+, aqui ó, H+, mais o quê? H+, mais ClO4-, certo? Essa calibragem aqui de borracha está muito alta, vamos corrigir. H+, mais... O que sobra quando o H sai? Não é o grupo ClO4 inteiro? Então vai ficar H+, mais ClO4-. Então, H+, mais ClO4-. Muito bem, como é que fica a equação com a água? Olha aqui, ó, o HClO4. HClO4 mais H2O, certo? Mais H2O. O que vai dar isso aqui? Vai ficar. Se a água vai captar esse H+, vai formar o que então? H3O+, mais ClO4-. Tudo bem? Já o H2SO4, ele tem quantos Hs? Ele tem 2, certo? Aqui, ó. O H2SO4 tem 2 Hs. Se ele tem 2 Hs, logo o que ele vai liberar são 2 H+, certo? Então, o H2SO4 vai ficar o quê? 2H+, não é isso? Já que ele tem 2 Hs para liberar. E uma vez que saem os 2 Hs, o que sobra? Não é o SO4? Então, 2H+, mais SO4, já que saíram 2 Hs, menos 2. Então, 2 de H+, mais SO4, menos 2. Menos 2 por quê, Binho? Porque saíram 2 Hs. Então, como é que ficaria a equação completa? Aqui eu já inverti a cor toda, né? Vamos lá. Vai ficar H2SO4. Uma vez que ele liberou 2 H+, você vai precisar de 2 águas, concorda? Então, aqui, ó, mais 2H2O, dando o quê? Dando o quê? Dando, então, se cada água vai pegar um H para formar H3O, então, já que eu tenho 2 águas, 2 de H3O, não é isso? Que é mais o SO4 menos 2 que está ali. Tudo bem? Então, é isso aí que nós temos. Com o H3PO4, obviamente estou considerando a ionização total desse ácido, né? H3PO4, ele tem 3 hidrogênios. Então, a equação dele é o quê? É 3 de H+, não é isso? Porque ele tem 3 hidrogênios. Mais o quê? PO4, que é o que sobra. PO4 menos 3, certo? PO4 menos 3. Então, 3 de H+, mais PO4 menos 3. Opa! Se ele liberou 3 hidrogênios, então, consequentemente, eu vou precisar de 3 águas, certo? Então, se eu vou precisar de 3 águas, como é que vai ficar? H3PO4. H3PO4 mais o quê? Mais 3H2O. Uma água para cada H, concorda? Logo, eu vou formar 3 de H3O+, não é isso? Mais o PO4 menos 3. Muito bem, cada aguinha vai pegar um H+, vai formar H3O, certo? H3O+. Logo, então são 3 aqui. Muito bem, muito bem. Então a gente aprendeu aqui a equação de ionização do ácido. E como é que a gente pode classificar um ácido de arrênios? Nós podemos classificar um ácido de arrênios da seguinte forma: um ácido de arrênios pode não ter oxigênio ou pode ter oxigênio. Um ácido de arrênios que não tem oxigênio é chamado de hidrácido capadócio. Hidrácido. Então, hidrácidos são ácidos que não possuem oxigênio. Não tem oxigênio. Não tem oxigênio. Certo? Então, são ácidos que não têm oxigênio. E como é que vai ser a nomenclatura de um hidrácido? Uma nomenclatura oficial. Ou seja, pelas normas da IUPAC. O que nós vamos fazer vai ser ácido, a palavra ácido, mais o nome do elemento, mais a terminação hídrico. Esse mais aqui ficou meio estranho. Vamos lá, mais a terminação hídrico, certo? A gente costuma tirar a letra O do final do elemento quando existe, tudo bem? Então, por exemplo, cloro, eu tiro o O, fica clor. Aí eu ponho o hídrico, fica clorídrico, certo? Então, por exemplo, bromo, eu tiro o O, fica bromídrico, certo? O iodo, que é sempre um trava-língua. Iodo, eu tiro o O, fica iodídrico, certo? Então, vamos ver. Vamos escrever a nomenclatura oficial dos ácidos hidrácidos a seguir. Então, eu venho para cá
e vamos escrever então o nome. HF, HCl, HBr, HI, H2S, HCN, HNC, todos eles têm em comum o que para eu dizer que é um ácido? Começa com H, tudo bem? Então, os ácidos, tirando a água e o H2O, vão sempre começar com H, os ácidos diarrênicos, tudo bem? Então, vamos lá. HF, como não tem O, então ele é um hidrácido, vai terminar em hídrico, então o nome é ácido fluorídrico, ácido fluorídrico, muito bem, ácido fluorídrico. E no caso do HCl, vai ser o que? Ácido, né? Como a gente está falando do cloro agora, ácido o quê? Ácido clorídrico, certo? Ácido clorídrico. Ácido clorídrico. No caso do bromo, lembra bromo, tira o O, fica bromo. Então, com a terminação hídrico, vai ficar, então, ácido bromídrico. Ácido bromídrico. Muito bem. No caso do HI, eu vou ter, então, o ácido, né, já que é de iodo, ácido. Nossa, quando trava, só Jesus, né? Ácido iodídrico. Ácido iodídrico, muito bem. E o H2S? O enxofre em latim é sulfur, tudo bem? Com a terminação hídrico, a gente vai escrever, então, ácido sulfídrico. Então, ácido sulfídrico. Ácido sulfídrico, muito bem. O HCN, que aqui agora a gente não tem um elemento só, a gente tem dois. O HCN e o HNC a gente precisa saber mesmo, tá? Não que os outros a gente não precisa saber, né? Mas esses dois aqui a gente precisa guardar, tá bom? Que é o ácido cianídrico e o ácido isocianídrico. Então isso aqui é o ácido que é super perigoso, ácido cianídrico. Esse é o ácido cianídrico. E esse aqui é o ácido isocianídrico. Isocianídrico. Muito bem, muito bem, muito bem. Como é que a gente pode fazer o contrário, indivíduo? Como é que a gente pode fazer para formular um hidrácido? Ou seja, daqui nós tínhamos o quê? Nós tínhamos a fórmula e a gente foi e deu um nome. Agora eu quero o contrário, indivíduo. Eu quero um nome para a fórmula. Como é que eu faço desse jeito? Quando eu tenho do nome para a fórmula. Vamos escrever a fórmula molecular dos hidrácidos a seguir. Como é que eu tenho que fazer? Você vai completar, olha aqui, ó, completaremos o octeto do elemento principal completaremos o octeto do elemento principal com o hidrogênio. Então, por exemplo, primeiro, como é que eu sei no nome que ele é um hidrácido, ou seja, um ácido que não tem O, quando ele termina em hídrico, certo, Capadócio? Hídrico, quando ele termina em hídrico. Então, ácido fluorídrico, ácido clorídrico. Ó, veja bem, olha a diferença entre ácido clórico e ácido clorídrico, entendeu? O clórico não é hidrácido, mas o clorídrico é. Olha a diferença entre ácido sulfídrico e ácido sulfúrico. O ácido sulfúrico não é hidrácido. O sulfídrico, porque tem em hídrico, é. Então, vamos lá. Então, ácido fluorídrico. Como é que fica o ácido fluorídrico? Vamos lá. O flúor está na família 7A. Então, logo ele precisa só de um H. Então, vai ficar melhor. Se o flúor está na família 7A, ele tem 7 elétrons na camada de valência. Logo, ele precisa de um elétron só para completar o octeto dele. Então, consequentemente, a fórmula é HF. Certo? Ácido clorídrico pelo mesmo motivo. O cloro está na família 7A, ele precisa somente de um elétron para completar o seu octeto. Então, é HCl. Certo? O ácido bromídrico, o bromo também está na família 7A,
precisa apenas de um elétron para completar o seu octeto. Então, vai precisar só de um H, então HBr. E no caso do ácido sulfídrico, o enxofre está na família 6A, ele precisa de 2 hidrogênios para completar o seu octeto, né? Isso são 2 elétrons que ele precisa para completar o octeto dele. Então, aqui, em vez de ser um H, só são 2. Então, é H2S. Certo? Alguma dúvida que você tiver, você pode ou escrever para mim aí, ou você vai pausando o vídeo, tudo bem? Vai voltando um pouquinho, que eu tenho certeza que você vai conseguir, ok? Então, a gente vai para a letra B, que são os oxiácidos. Quando é que eu tenho um oxiácido, indivíduo? Oxiácido é um ácido que possui oxigênio, o próprio nome diz, certo? Ele possui oxigênio. Então, se eles possuem oxigênio na molécula, a nomenclatura oficial deles vai ser a palavra ácido, mais o nome do elemento, mais o quê? Maior NOx, a terminação é ico, e o menor NOx, a terminação é oso. O maior NOx é ico, o maior NOx é ico e o menor NOx é oso. Muito bem. Vamos escrever a nomenclatura oficial para os ácidos oxiácidos a seguir. Se você não estudou NOx, você precisa ir então no biscoitinho de NOx ou na videoaula, porque tem videoaula pronta aqui no canal também, sobre NOx. Se você não souber NOx, vai ficar um pouco complicado você entender a formulação melhor, tanto a formulação quanto a nomenclatura de um oxiácido. Tudo bem? Então vamos lá, vamos pegar o HClO4 primeiro. Então, pegando o HClO4, como é que a gente faz para descobrir então o nome deste ácido? O que eu vou fazer? O O tem NOx menos 2, então como eu tenho 4 O's, a resultante é menos 8. O H tem NOx mais 1, porque está na família 1A, e eu só tenho um Hzinho aqui, então vai dar mais 1. Para baixo eu sempre multiplico, ó, menos 2 vezes 4 dá menos 8, mais 1 vezes 1 dá mais 1. Para que isso dê igual a zero, para que isso seja igual a zero, logo, menos 8 com mais 1 vai dar menos 7, para dar zero, mais 7. Mais 7 vai ser o NOx do cloro. Muito bem, quem está na família 7A pode ter que NOx? Pode ter o NOx mais 7, que vai ser o PERico. Se tiver NOx mais 5, vai ser o ico. Se tiver NOx mais 3, vai ser o oso. E se tiver NOx mais 1, vai ser o hipooso. Então, uma vez que a gente achou o NOx mais 7, no caso para a família 7A, o mais 7 porque 7A binho, mais uma vez, porque o cloro está na família 7A. Então, se o cloro é 7A, vai ser PERico, certo? Então, o nome desse ácido é ácido o quê? Ácido perclórico. Ácido perclórico. Por quê, binho? Porque é PERico. Como o nome do elemento é cloro, então perclórico. Certo? É muito bom a gente lembrar que quem está na família 4A pode ser mais 4 ico ou mais 2 oso. Pega o caderno para anotar. Quem está na família 4A pode ser mais 4 ico, mais 2 oso. Eu vou escrevendo ali. Quem está na família 5A pode ser o quê? Mais 5 ico, mais 3 oso. Quem está na família 6A pode ser, esses são os NOx mais comuns, tá? Positivos. Quem está na família 6A pode ser mais 6 ico, mais 4 oso. Pode aparecer mais 2? Pode. Estou falando só dos mais comuns. E a 7A a gente acabou de falar aqui, certo? Vamos então para o H2SO4. O elemento central é o enxofre. Como o tio acabou de falar, o enxofre está na 6A. Se ele está na 6A, ou ele vai ser mais 6, que é o ico, ou vai ser o mais 4, que é o oso positivo. Tudo bem? Então vamos lá. O O é menos 2, vai ficar menos 8. O H está na 1A é mais 1, vai ficar mais 2. Para que isso dê igual a zero, qual vai ser o NOx então do enxofre? Vai ter que ser menos 8 com mais 2, vai ser menos 6. Para que isso dê zero, mais 6. Então o enxofre está com NOx mais 6. O mais 6 é ico. O enxofre é sulfur, em latim. Então, o nome desse ácido é ácido sulfúrico. Sulfur de enxofre e ico de maior NOx. Certo? Vamos para o próximo. O próximo, a letra C, é o H3PO4. O H3PO4, o que eu vou fazer? O H está na família 1A é mais 1, vai ficar mais 3.
O oxigênio é menos 2 vezes 3 dá menos 6. Para que isso dê igual a zero, vamos lá, vai ficar menos 6 com mais 3, vai ficar menos 3. Para dar zero, então, mais 3. Só que o fósforo, ele está na família 5A. Se ele está na família 5A, quais são os NOx possíveis? A gente pega sempre o número da família e tira 2, ó. Então, mais 5, mais 3. Aqui é ICO e aqui é uso. Então, vamos lá. Ó, quem está na 6A? Família 6, tira 2, 4. Mais 6 mais 4, certo? Quem está na 4A? Família 4, tira 2, 2. Então, vai ficar mais 4 ou mais 2, certo? Então, família 4A, mais 4 ou mais 2. Família 5A, mais 5 ou mais 3. Família 6A, mais 6 ou mais 4, tá vendo? Sempre tirando 2. E a 7A é a mesma coisa, só que ela tem mais NOx. Então, quem está na família 7A pode ser ou mais 7, ou mais 5, ou mais 3, ou mais 1. Tudo bem? Então, vamos lá. No caso aqui, ó, nós estamos na letra C, então a gente tem que vir agora para a letra D. No caso da letra D, o carbono é o elemento central, o carbono está na família 4A, então se ele está na família 4A, ele pode ser ou mais 4, que é o ICO, ou mais 2, que é o uso, certo? Então vamos ver qual o NOx que ele vai estar. Então qual vai ser o NOx que o carbono vai estar aqui, ó? O O é menos 2, vai ficar o que, indivíduo? Vai ficar menos 6. O H está na família 1A é mais 1, vai ficar mais 2. Qual o NOx que somado aqui vai dar 0? Vamos lá, menos 6 com mais 2 vai ficar o quê? Menos 4. Então aqui é mais 4. Então se aqui é mais 4, vamos lá. Mais 4 é ICO, então o nome desse ácido é ácido carbônico. Ácido carbônico. Muito bem, ácido carbônico. Muito bem, na letra E, que a gente tem então o HBrO2, como é que a gente faz para dar um nome desse ácido? O O é menos 2, vai ficar menos 4, o H está na 1 é mais 1, vai ficar mais 1, logo para que isso dê igual a zero é mais 3. Veja que o bromo está na família 7A. Se o bromo está na 7A, como a gente já tinha escrito antes, 7A ele é mais 7 per ICO, certo? Ele é mais 5, que é ICO. Ele é mais 3, porque é uso, quando for uso, não é isso? E mais 1, que é o hipouso. Hipouso. Logo, o que a gente percebe? Que o NOx dele é mais 3, e mais 3 é o que, indivíduo? É uso. Então, o nome desse daqui é ácido, olha que fácil, ácido bromoso. Ácido bromoso. E o HClO? O HClO, aqui ó, o H é mais 1, porque está na família 1A mais 1. O O é menos 2, vai ficar menos 2. E qual é o número que somado aqui vai dar 0 se menos 2 com mais 1 dá menos 1? Então, menos 1 somado com o que vai dar 0? Mais 1. Então, o cloro aqui é mais 1. Só que o cloro está na mesma família, tá? Ele também na família 7A. Então, mais 1 é o quê? Hiposo. Então, o nome desse ácido é ácido hipocloroso. Ácido hipocloroso. Muito bem. Então, vamos lá. Como podemos formular um oxiácido? Então, como é que a gente vai poder fazer a fórmula do oxiácido? Muito bem. O que a gente vai fazer? Para fazer a fórmula do oxiácido, a gente vai cruzar e afogar. Como assim, Binho? Cruzar e afogar. Você vai cruzar o elemento principal com o seu NOx e o NOx do oxigênio e depois botar água. Essa, para mim, é uma forma. Existem outras formas, tá? Mas eu gosto dessa forma que ela vai implicar em outras coisas que futuramente você vai entender. Beleza? Ácido nítrico, olha só, terminação ico. Primeiro, por que eu sei que ele é um oxiácido não hidrácido? Porque ele não termina em hídrico. Se terminar em hídrico, tu não pode fazer isso aqui, certo? Vai completar com H. Muito bem, aqui é nítrico. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o nitrogênio, oxigênio, o oxigênio tem NOx menos 2, e o nitrogênio está na família 5A. Se o nitrogênio está na família 5A, ele pode ter que NOx, então, mais 5, ico, mais 3, oso. Lembra que eu pedi você guardar isso? Então, se ele está na família 5A, se ele está na 5A, ele é mais 5, que é ico, e o mais 3, que é oso, que é o menor NOx. Sempre o menor é oso, o maior é ico, certo? Então, o N aqui vai ser mais quanto? Se ele é nítrico, mais 5. Então, a gente vai cruzar. Quando a gente for cruzar o NOx, a gente vai esquecer o sinal.
desce o 2 aqui, ó, traz o 2 para cá e traz o 5 para cá. O que eu vou ter é N2O5, certo? N2O5. Aí o que eu faço? Eu afogo. O que é afogar, Binho? Bota água, pô. Bota água. Quantos Hs você passou a ter? 2. Quantos Ns você passou a ter? 2. Quantos Os você passou a ter? 5 com 1? 6. Logo, quando eu simplificar isso aqui, vai ficar HNO3. Está aí a fórmula HNO3. No caso do ácido carbônico, o carbono está na família 4A. Se o carbono está na família 4A, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que pegar o carbono, não é isso? Aqui, ó, se ele está na 4A, ele pode ser o quê? Ele pode ser mais 4 ou mais 2. Lembra? Família menos 2. O mais 4 é ico, não é isso? E o mais 2 é uso. Então, vamos lá. Se ele falou carbônico, vai ter que ser o mais 4. Então, C mais 4, O menos 2. A gente cruza, ó, o tio vai cruzar direto aqui, tá bom? O 2 vai descer, vai ficar C2. O 4 vai descer, vai ficar C2O4. Quando eu simplificar C2O4, o que vai dar é CO2. CO2 mais H2O, não é isso? Quando a gente afogar direitinho. Quantos Hs eu tenho? Eu tenho 2 Hs. Quantos Cs eu tenho? Eu tenho 1 C. E quantos Os eu tenho? 2 com 1, 3. Sempre você é obrigado a simplificar se der para simplificar. E se der para simplificar antes, tem que simplificar antes, Capadócio. Tudo bem? Aqui não deu, porque 2 e 5. Então não dá para simplificar antes, mas deu para simplificar depois. Concorda? Bom, então a gente vai agora para o próximo, que é o ácido sulfuroso. Como é que a gente faz para colocar a fórmula do ácido melhor, montar a fórmula do ácido sulfuroso? O que eu vou ter que fazer? Sulfuroso, o enxofre está na 6A, sulfur, não é isso? O enxofre está na 6A, quem está na 6A pode ser mais 6, que é ico, ou mais 4, que é oso. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o enxofre, no caso o oso tem que ser o mais 4, indivíduo, com o oxigênio que é menos 2, você vai cruzar, desce o 2, S2, desce o 4, O4, S2, O4. Dá para simplificar aqui, Capadócio? Dá para simplificar, certo? Aqui, ó, simplificando vai dar SO2. Lembra que tu não pode esquecer de simplificar. SO2, quando a gente afoga com H2O, quantos Hs ficam? 2, 1 S e 3 Os, não é isso? Então, ó, H2SO3. Então tá aí a fórmula do ácido sulfuroso. E no caso do ácido hipocloroso, como é que eu vou fazer? Hipooso. Quem está na família 7A como cloro, a gente já falou 1000 vezes, que é mais 7, mais 5, mais 3 e mais 1. Sendo que o mais 7 é per-ico, o mais 5 é ico, o mais 3 é oso e o mais 1 é hipooso. Então, qual é o que a gente vai aqui? Cortou tudo. A gente vai diminuir aqui para você ver, então. Vai ficar mais 7 perico, mais 5 ico, mais 3 oso e mais 1 hipooso. Como ele falou, ácido hipocloroso, qual é o que a gente vai escolher, então? O hipooso é o mais 1. Então, se é o mais 1, eu vou pegar o cloro com o oxigênio, o cloro mais 1. Quando eu cruzo, vai dar Cl2O1, certo? Não tem como eu simplificar, eu vou afogá-lo. Então, vai ficar H2, com 2 cloros Cl2, com 2 Os O2, simplificando, vai dar HCl, ou seja, HClO é a fórmula do ácido hipocloroso, indivíduo. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Muito bem. E o ácido clórico, como é que a gente faz para fazer então montar então a fórmula do ácido clórico? A gente acabou de ver que o cloro está na 7A, então se é ico, vou voltar aqui, ó. Se é ico, qual é o NOx que eu tenho que admitir? O NOx mais 5, certo? Se ele está na família 7A. Então, se eu tenho que admitir o NOx mais 5, eu venho para cá, ácido clórico, o que eu faço? Eu pego o cloro mais 5 com O que é menos 2, quando eu cruzo vai dar Cl2O5, e aí o que eu faço? Eu afogo H2O
Quantos Hs eu passo a ter? 2. Quantos cloros eu passo a ter? 2. E quantos Os? 5 com 1? 6. Quando eu simplifico, vai dar o quê? HClO3. HClO3. Está aí a fórmula do ácido clórico. A gente tem que tomar cuidado com alguns casos. Por exemplo, o caso cromo. O cromo de símbolo Cr, ele tem NOx mais 6 e NOx mais 3. Então, o mais 6 é íquo e o mais 3 é oso. Só que o cromo, ele forma dois ácidos com o mesmo NOx, com NOx mais 6, que é o crômico e o dicrômico. Como é que a gente forma o dicrômico? Bom, o cromo, se é íquo, a gente vai pegar o cromo mais 6 com O, que é menos 2. Quando a gente cruzar, vai dar Cr2O6, concorda? Lembra, a gente tem que simplificar. Então, aqui a gente vai simplificar, certo? Então, nada de extraordinário, vai ficar CrO3. E quando eu pego o CrO3 e afogo, ele vai produzir 2 Hs, não é isso? Um Cr e 3 com um O, H2CrO4. Esse é o ácido crômico. E o dicrômico que existe é quando você não simplifica. É o caso que a gente não vai simplificar, só lembrar disso, tá? Que é o dicrômico, que tem que aparecer 2 cromos. Então, o que o tio vai fazer? Ó, vai pegar o cromo mais 6, O menos 2. Quando eu cruzo, vai dar Cr2O6 e afogo direto. Quando eu afogo direto, quantos Hs eu tenho? 2. Quantos cromos eu tenho? 2. E quantos Os eu tenho? 6 com 1, 7. H2Cr2O7. Essa é a fórmula do ácido dicrômico. Então, cuidado. Ácido crômico, ácido dicrômico. Tudo bem? O crômico é o HCrO4 e o dicrômico é o H2Cr2O7. Beleza? E nós temos também o caso onde a gente tem o posso assar boi sábado. E o que é o posso assar boi sábado, Capadócio? Presta bem atenção. Posso P, assar AS, boi B, sábado SB. Posso assar boi sábado? Ou seja, fósforo, arsênio, boro e antimônio. Esses aí permitem a soma de até 3 moléculas de água. Quando você somar uma água só, é meta. Como é que eu vou saber, Binho? Ele vai te dizer no nome. Quando você soma 2 águas, é piro. Como é que eu vou saber, Binho? Ele vai te dizer no nome. Piro alguma coisa. E quando afoga 3 vezes, é orto. A palavra orto pode ser omitida. Por exemplo, ácido fosfórico. Peraí, o fósforo está no poço sabor-sábado. A partir de agora, você vai ter que dizer, né, melhor, você vai ter que observar se o elemento está no poço sabor-sábado. Tudo bem? Então, no caso, fósforo é o P. Tá no poço sabor-sábado? Tá. Se tá, ele tem que dizer se é meta, piro e orto. Ele falou meta aqui? Não. Ele falou piro aqui? Não. Então, se ele não falou nem meta nem o piro, é porque é o orto, porque o orto eu posso omitir. Então, o ácido fosfórico é o ácido ortofosfórico. Então, tem que afogar 3 vezes. 3. Então, aqui, ó. O P está na família 5A. Quem está na família 5A pode ser o quê? Mais 5 íquo ou mais 3 oso. Então, aqui, ó. Vai ficar P mais 5 com O que é menos 2. Quando eu cruzar, vai dar P2O5. E aí, o que eu vou ter que fazer? Afogar 3 vezes. O que vai dar isso aqui? H6, nisso, eu tenho 2 P's, que é P2, e eu tenho 5, 6, 7, 8. E quando eu simplifico isso, aqui eu simplifico isso, o que eu vou ter? H3PO4. H3PO4 é a fórmula do ácido fosfórico. Tem na Coca-Cola. Vamos lá. Ácido pirofosforoso. Olha, o fósforo está na família 5A. Se está na 5A, pode ser mais 5, que é o íquo, ou mais 3, que é o oso. Então, pirofosforoso, P, vai ser mais 3. Com O, que é menos 2, vai ficar P2O3. Só que ele falou piro. 1 é meta, 2 é piro e 3 é orto. 1 é meta, 2 é piro, então são 2 aguinhas. Olha aqui, aguinha, aguinha. Então, vamos lá. Quantos Hs o tio tem? 4. H4. Quantos P's o tio tem? 2. H4P2. E quantos O's o tio tem? 3, 4, 5. O5. H4P2O5. Tudo bem?
E no caso do ácido bórico, olha de novo, eu posso assar boi, e o boi é o boro, certo? Então, o boro está na família 3A, ele só tem um NOx, que é mais 3, e o O, que é menos 2, então vai ficar B2O3. Então, eu tenho que afogar 3 vezes, porque ele não me disse se é meta, se é piro ou se é orto. Então, H2O, 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 o que o tio vai ter aqui? Vão ter 2, 4, 6 Hs, tem o B, que são 2, e ó, 3, 4, 5, 6, ó, 6. Quando eu simplifico, vai dar H3BO3, H3BO3, indivíduo. Muito bem. Na letra D, a gente tem o ácido, o quê? Metafosfórico. Se é metafosfórico, eu vou pegar o P, de novo, fósforo, está na 5A, é íquo. Eu vou usar o NOx mais 5, que é o maior NOx dele, lembra que íquo é o maior. Com O, que é menos 2, vai ficar P2O5. E como ele falou meta é somente uma água. Então, H2O. Então, essa aqui vai ficar H2, P2O6. Quando eu simplifico, isso vai dar HPO3. Muito bem. A gente fecha a nossa primeira videoaula de ácidos. A próxima videoaula, que é a videoaula 2 de ácidos, a gente vai aprender mais uma vez a equação de ionização e classificar de acordo com o número de hidrogênios ionizáveis. Vamos classificar o ácido também quanto à sua força. E eu te vejo então na próxima videoaula. Lembrando sempre que, se você puder contribuir com qualquer valor para que eu possa continuar produzindo cada vez mais e mais videoaulas como esta, será muito bem-vindo. Beleza? Te vejo na próxima videoaula sobre ácidos. Até!